Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. No programa de hoje, você vai acompanhar uma entrevista que eu fiz com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O governador fez um balanço de um ano à frente do governo. Na área da saúde, por exemplo, falou da construção de novas UPAs, unidades de pronto atendimento e também de um hospital no Guará. Fez ainda um apanhado nas áreas de segurança e transporte público. Para começar, uma avaliação sobre a educação na capital do país. Veja. Governador, que honra receber o senhor aqui nos estúdios da Band, aqui no Band Entrevista. Muito obrigada pela sua participação aqui. Viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, dirigir a todos os seus telespectadores e dizer da alegria desse ano de 2019. Agradecer a oportunidade que a população de Brasília me deu de ter essa experiência de vida maravilhosa que é governar uma cidade da importância da nossa capital. E eu, nascido aqui em Brasília, primeiro governador nascido em Brasília, tenho o orgulho de chegar no final do ano e dizer que avançamos muito. E talvez um dos principais avanços seja exatamente nessa questão da credibilidade. Como viemos de uma eleição que foi quase que inesperada, eu me recordo que quando nós estivemos aqui nesse estúdio, no início da campanha, no primeiro debate que a Band promoveu, nós estávamos ali com 2%. E superamos todas as expectativas, vencemos as eleições e agora nós vencemos aquilo que para nós é mais importante, que é avançar na credibilidade da população do Distrito Federal. Isso nos deixa muito felizes ao chegar ao final desse ano. Na área do ensino, nós avançamos muito, reformamos mais de 500 escolas no Distrito Federal e até o ano que vem a gente termina de reformar todas as nossas escolas, aquelas que cabem reforma ainda. Nós estamos partindo para um grande projeto de construção de novas escolas. Eu estou fazendo a licitação pela Nova Cap para que a gente consiga ampliar o número de escolas através de módulos muito bem equipados, para que a gente acabe também com esse transporte de alunos que ainda consome cerca de 200 milhões de reais com transporte de alunos e causa incômodos para as famílias. Essa questão da creche, que é uma demanda muito cara para as mães, a gente tem aí dados de que mais da metade das mulheres, não só aqui em Brasília, mas no Brasil, não voltam ao mercado de trabalho porque não tem com quem deixar os seus filhos. Então, é algo que repercute em toda a sociedade, né? E o senhor está falando aí, portanto, dessa parceria para ampliar essas vagas, esses números de demandas para... Eu quero ver se eu consigo... Quero ver, não, eu vou conseguir chegar ao final de 2020 com mais 10 mil crianças em creches. Esse aí é um ponto que para nós é muito importante, porque hoje dizem os números que nós estamos avaliando, que tem um cadastro que não está muito bem formado, falam em 20 mil vagas de creches. Então, mesmo não tendo o cadastro ainda apurado, eu botei uma meta de criar 10 mil vagas em creche nesse próximo ano de 2020. Isso já é um número que alenta muito, principalmente no momento de reaquecimento da nossa economia, onde essas pessoas precisam e vão voltar ao mercado de trabalho. Então, eu estou com meta para isso aí, eu acho que a gente fecha 2021 sem nenhuma criança fora de creche. Do ponto de vista da Secretaria de Educação, nós estamos fazendo um projeto que é revolucionário, que está sendo apoiado pelo FNDE, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o contraturno digital. Nós vamos fazer uma grande licitação para a compra de tablets ou notebooks, eles estão vendo o que vai ser feito lá, é a área técnica que está cuidando disso, e eles estão produzindo já, e fizeram já uma primeira apresentação, de todo o conteúdo digital. Então, ao invés da criança ficar ali dentro daquele programa de escola em tempo integral, ela vai ter escola em tempo integral fora da escola também, podendo acompanhar tudo com o monitoramento de professores. E, aliado a isso, nós estamos cadastrando várias academias, escolas de música, isso tudo está sendo feito pelo Sebrae, e nós vamos também dar um cartão para que ele possa fazer exercício ou possa se qualificar em outra área. Então, nós estamos preparando isso tudo para 2020 e vai ser uma grande revolução na história da educação no Distrito Federal. É a linguagem deles, né? Você tem que usar a linguagem da meninada, né? A gente tem que mudar essa forma de ensinar também, né? Para isso, o grupo que está por trás disso, criando os conteúdos, está fazendo exatamente conteúdos que são bastante interativos, para que essa turma toda eles consigam se conectar realmente. E junto a isso, nós juntamos o pessoal do Biotic, nós estamos cuidando de fazer também um incentivo às startups dentro desse programa, para que eles conectem realmente com a nova tecnologia e possam avançar e escolher suas profissões. Interessante, porque a evasão escolar, não só aqui em Brasília, mas em todo o Brasil, ela ainda é muito grande, né, no ensino médio.
quando os jovens já têm ali 14, 15, 16 anos, exatamente talvez, né, obviamente que são vários aspectos, porque ele não tem interesse em estar na sala de aula, né? Então o grande desafio do governo como um todo é fazer com que esses jovens se interessem em estar na escola, né? É a questão da falta de perspectiva. Então o que muda muito as pessoas é exatamente isso. Ele está num ambiente onde tem muitas pessoas desempregadas. Aí ele termina sentindo uma falta de perspectiva e perde o interesse pela educação. Nessa questão da mudança do olhar com relação à educação, é importante também voltar para a valorização do professor, que como um todo é tão desvalorizado no nosso país, infelizmente? Sem dúvida nenhuma. Em Brasília nós temos um corpo técnico, de professores e técnicos na área da educação muito preparado e muito dedicado. Eu não tenho dúvida de que hoje a visão da secretaria está voltada muito mais para a valorização do profissional, para que a gente consiga atingir a ponta, porque o profissional, estando valorizado, ele se sente na obrigação. E nós tivemos vários avanços aqui no Distrito Federal, com contratação de novos profissionais, pagamentos de coisas que eles reclamavam há muitos anos, por exemplo, não existia perspectiva de pagamento das pecúnias, e a grande maioria está exatamente ali dentro da sala de aula, os que têm para receber. Nós fizemos ali, acabamos com as pecúnias na Câmara Legislativa, garantimos uma licença para esses servidores quando eles tiverem completado o seu período e asseguramos o pagamento dessas pecúnias. Eu fiz um decreto parcelando em 36 parcelas e dei a possibilidade de todos eles que quiserem ir ao BRB e antecipar. Para que você tenha uma ideia do resultado, nós já superamos em 100 milhões de reais a antecipação das pecúnias. Isso nós vamos fazendo num conjunto para os servidores. Nós teremos ano que vem o plano de saúde dos servidores, que vai ser dado a todos os servidores do Distrito Federal que quiserem ingressar no nosso programa, que é um benefício indireto, mas que ajuda todas as categorias. E eu espero no ano que vem também, dando ênfase na educação, na saúde, a gente possa fazer um grande projeto de melhoria salarial também para esses servidores. Então eu estou muito confiante de que nós conseguimos avançar o primeiro ano com pouquíssimos problemas. Nós quase não tivemos movimentos de greves, nós tivemos um ano de muita tranquilidade. Eu acho que isso é reflexo dessa nossa vontade de realizar e da parceria que tem sido feita. E eu tenho convicção de que nós vamos avançar cada vez mais. É isso, você está acompanhando uma entrevista que fizemos com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí que eu vou esperar você. Estamos de volta com o Band Entrevista. Hoje você está acompanhando uma entrevista que fizemos com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele avaliou o primeiro ano do governo e falou sobre os projetos para 2020. Fala um pouco sobre segurança pública. Houve redução em vários índices, né, governador? A que se deve essa redução, o senhor avalia? Nós, inclusive, estávamos aqui conversando, entrevistamos esse dia o próprio secretário de Segurança Pública, falávamos sobre isso. Como avaliar essas... Olha, melhorou, não é ainda o que nós queremos na área de segurança. Tem que melhorar mais, nós estamos expandindo a quantidade de câmeras na cidade, estamos trocando também a iluminação por iluminação de LED. Com a reabertura das delegacias e também aquele valor diferenciado que eu criei para eles trabalharem um dia a mais, os profissionais, a gente conseguiu aumentar a quantidade de profissionais na rua. Existe um trabalho também para tirar esses policiais que estão hoje nos quartéis, colocar para trabalhar na rua, o melhor equipamento que está existindo, nós entregamos muitas viaturas. Nós estamos num processo de expansão e melhoria da nossa polícia. Então, isso tudo a população começa a sentir. Não é ainda o que nós queremos. Eu quero delegacia em todos os locais. É grande, né, governador? Isso que eu estava falando com o secretário. É impressionante isso. É isso. Os índices reduziram, né? Mas a sensação é porque isso vem da divulgação que vocês corretamente fazem na imprensa. Então, muitas vezes você nunca teve um problema na sua família de assalto. Você nunca teve, ninguém que está próximo de você tenha passado por uma situação dessa, mas quando você vê nas televisões as cenas que ainda acontecem, você passa para a população a sensação de insegurança. E nós temos que enfrentar isso. O que nós temos que vencer é exatamente essa sensação de insegurança. Então, eu acho que com o projeto de monitoramento por câmeras, com o aumento de policiais nas ruas, que é o que nós estamos buscando fazer, já com treinamento. Por exemplo, esse ano nós passamos todo o ano com toda a capacidade da nossa academia de polícia lotada. E já vamos entrar em janeiro, eu já mandei chamar os novos policiais que estão aí também para entrar nas academias.
Então nós vamos melhorar, nós vamos fazer concurso, nós vamos melhorar a segurança do Distrito Federal e eu já coloquei uma meta de reduzir em mais 20%, falei isso para o secretário, a insegurança no Distrito Federal para o próximo ano. Então nós temos um grande trabalho a realizar durante o ano e eu tenho certeza que o Anderson, juntamente com as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, vão dar conta do serviço, nós vamos melhorar a segurança no Distrito Federal. Sim, com relação ao presídio de segurança máxima, né, eu lembro que na época o senhor teve até um certo mal-estar entre o senhor e o ministro de Segurança Pública. Recentemente a gente soube aí de um plano que foi interceptado, né, obviamente nada se concretizou. Como é que o senhor avalia esse presídio de segurança máxima? Olha, eu tenho uma avaliação muito negativa em relação a esse presídio. Eu acho que nós estamos dentro da capital da República, o presídio está a 6 quilômetros do Palácio do Planalto. Nós temos aqui todas as autoridades, tanto nacionais quanto internacionais, nós temos deputados, senadores, ministros, nós temos aqui em torno de 180 organismos internacionais que funcionam aqui dentro de Brasília, então eu não acho adequado. Sinceramente, eu acho que, do ponto de vista da segurança pública, não é algo, e eu tenho estudos sobre isso. O ministro Moro insiste nessa situação, eu acho que ele deve avançar ainda, eu acho que ele não deve bater o pé em relação a isso. A gente faz, eu acho que nós podemos levar a adquirir aquele presídio federal, colocando numa espécie de segurança máxima dentro do próprio distrito, com os nossos presos, que não sejam esses presos de facção, e ele constrói esse outro presídio. Eu acho, por exemplo, no Rio de Janeiro deveria ter um. O maior número de criminosos de facção está exatamente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tem um presídio de segurança máxima. Ele poderia pegar os recursos desse presídio e levar para o Rio de Janeiro. Então eu vou continuar nesse debate, eu espero que a gente consiga chegar ao final, tirando esse presídio de segurança máxima daqui, porque nós sabemos a força, o dinheiro que essas organizações têm, e eles não andam sozinhos. Ele pode até me garantir que o Marcola não vai ser solto de lá, não vão conseguir resgatá-lo, mas ele não consegue garantir que a estrutura dele não esteja aqui se aproximando das nossas cidades. Essa é a minha grande preocupação, é a estrutura do crime organizado aqui próximo da nossa cidade, e nós sabemos como é que acontece a segurança, porque aqui nós temos segurança aqui em Brasília, mas durante todo o entorno, que está muito próximo, está interligado por Brasília, nós temos convicção de que essa segurança não existe. Um assunto que é muito caro também para toda a sociedade, que infelizmente é o número de feminicídios, né? A gente vê que as leis estão se tornando mais rigorosas com relação a isso, mas acima de tudo o senhor acha que existe uma cultura que precisa ser combatida, uma cultura de machismo? A cultura ela sempre existiu. O Brasil ainda é um país muito machista. Eu que vim do interior, a gente acompanha isso muito. Mas eu acho que não é só isso também, não. Tem algumas coisas que precisam ser estudadas. Eu, por exemplo, encaminhei para o presidente Bolsonaro um projeto de lei que tem que ser encaminhado por ele, porque é alteração da legislação federal penal, no sentido de criminalizar de forma mais dura os crimes antecedentes ao feminicídio, como é o caso, por exemplo, da injúria, como é o caso da ofensa, como é o caso da lesão corporal leve e a lesão corporal grave. Se você pega esses 4 crimes e você cria um acréscimo de pena de 50% para esses casos, você vai ter a criminalização do crime antecedente, que é o menor. Então você vai conseguir ter um olhar já voltado para essas questões. Então, isso foi um projeto que eu encaminhei, ele deve estar em estudo lá, me disseram que eu vou até cobrar para saber como é que está o estudo. Porque eu acho que a gente avança na prevenção. E uma outra coisa também é que nas audiências de custódia desses crimes antecedentes, o agressor só possa ser liberado com o uso de tornozeleira eletrônica. Porque se ele se aproximar novamente, nós da Secretaria de Segurança temos como acompanhá-lo. Então, nós estamos tentando fazer isso. De outro lado, eu pedi estudos que dizem respeito à divulgação. Eu quero que entenda bem, eu não estou falando que a gente tem que não divulgar os crimes. Nós temos que saber tratar a matéria, porque você incentiva. O feminicídio é um crime de ódio. A pessoa pratica ele no momento em que ele está fora da sua normalidade, geralmente em casos de separação, geralmente em casos... Então é um crime de ódio. Então, quando você começa a divulgar, a primeira reação do ofensor é pegar uma arma e matar. É mesmo o raciocínio do suicídio. Do suicídio. É isso que eu acho que nós temos que tomar cuidado. Sim. Isso não quer dizer que eu não vá divulgar, mas eu tenho que ter um trato nessa informação. Né? A forma como tratar. Porque senão você passa a dizer, olha, toda vez que sua mulher lhe traiu ou que ela não estiver fazendo aquilo que você gosta, você vai lá e mata ela. Eu acho que essa mensagem, ela não está sendo muito bem produzida, inclusive pela imprensa. Agora, eu falei isso outro dia, Ibanez quer proibir a divulgação. Não é proibir a divulgação. Eu entendi o seu raciocínio. O raciocínio é no sentido de que nós não podemos incentivar a prática do feminicídio.
E nós temos que criar mecanismo em que o Estado possa comparecer. E você não consegue comparecer, o Estado, se você não tiver o monitoramento dos crimes antecedentes. E também você não pode tratar, por exemplo, todas as pessoas que são colocadas em medida protetiva, mas não são colocadas obrigatoriamente com a tornozeleira eletrônica para a gente possa monitorar. Né? Nós fizemos uma aquisição aqui de 8 mil botões do pânico. Botão do pânico, a mulher é acionada, não é ela que aciona. Mas para isso eu preciso que o juiz, no momento da liberdade da audiência de custódia, coloque a tornozeleira, determine a colocação da tornozeleira, senão eu não consigo acompanhar. E pode olhar o histórico dos feminicídios, quase todos haviam denúncias antecedentes. É verdade. Então, dá para melhorar o combate ao feminicídio, mas precisa de um esforço conjunto. Melhoria da legislação, compromisso do Poder Judiciário e participação do Ministério Público nas campanhas e nos apoios que nós podemos dar. Você está acompanhando uma entrevista que fizemos com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido. Não saia daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista. Hoje você está acompanhando uma entrevista que fizemos com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele avaliou o primeiro ano do governo e falou sobre os projetos para 2020. O Distrito Federal hoje passa por avanços em todas as áreas. Se você pegar um dos maiores problemas que nós temos ainda, mas que avançou muito, é a questão da saúde, por exemplo. Nós conseguimos, com a nossa força, com o apoio da Câmara Legislativa, passar para o sistema do IGES todas as UPAs da cidade, reformamos todas, equipamos e colocamos pessoal atendendo a nossa comunidade nas 6 UPAs de Brasília. Fizemos a reforma do Hospital de Santa Maria, também colocamos equipamentos à disposição dos médicos, compramos todos os insumos necessários e com isso a gente avançou muito, reformando vários dos nossos hospitais, aumentando a capacidade e fazendo projetos. Agora mesmo, já no final do ano, também com o apoio da Câmara Legislativa, nós já soltamos a licitação para construir mais 7 UPAs no Distrito Federal, já está em andamento a licitação para a construção de mais 28 unidades básicas de saúde. Nossa. Isso tudo nós vamos entregar para a população ainda no próximo ano. Além do que, temos um hospital materno-infantil, que nós estamos terminando o convênio com a WFO, que é uma empresa que construiu o Hospital da Criança, para que a gente faça um hospital materno-infantil na Ceilândia. E nós estamos concluindo agora os projetos para fazer o hospital da região Centro-Sul, que será no Guará, com mais 400 leitos para atender a população. Então, a frase que a gente utiliza dentro do governo é que pouco a pouco as coisas estão mudando. Na área da segurança, nós tivemos ainda num ano difícil, mas tivemos redução de quase todos os índices de criminalidade. E na área de infraestrutura, nós travamos muitos projetos, a começar do viaduto de Taguatinga, que estava parado há muitos anos, nós conseguimos liberar agora, junto ao Tribunal de Contas, a obra do túnel de Taguatinga, que é um sonho das pessoas daquela região. Fizemos um projeto que vai começar a ser implementado em Taguatinga, na Hélio Prates, de revitalização de toda a Hélio Prates, em 3 módulos que serão realizados, atendendo aquela população no que ela precisa. Conseguimos tirar do papel um projeto que há muito tempo se falava, vários governantes trataram disso aqui no Distrito Federal e não executaram, que é a questão da W3 Sul, já temos quadras entregues. Então, muita coisa que estava parada, que estava no papel, ela começa a sair, muitas não estavam nem no papel. Nós vamos ter aqui um conjunto, quem quiser acompanhar, e vocês da imprensa vão ter toda a oportunidade de fazer isso. Nós temos mais de 50 licitações importantes para a cidade, de obras de infraestrutura, viadutos, duplicação de vias, construção de reforma de hospitais, construção e reforma de escolas. O senhor trouxe aí números e, de fato, a gente percebe que há, sim, uma melhora incontestável. Né? Mas, como o senhor disse, foram anos, vamos abordar alguns aspectos específicos, a questão da saúde, por exemplo. Não tem como não admitir que muito se avançou na área da saúde. O senhor está dizendo que serão construídas mais 7 UPAs, né? Que essas unidades de pronto atendimento, que são fundamentais também para desafogar os hospitais. Mas a gente percebe que a demanda ainda é muito grande nos hospitais, né? E a gente percebe que tem filas, as pessoas ainda reclamam. É claro, o senhor tem um ano aí, certamente a gente está falando de anos não vou dizer de descaso, mas que o olhar atento e cuidadoso talvez não tenha ocorrido.
O que fazer, governador? Nós temos que pensar a estrutura da saúde como um todo. Sim. Ela começa lá no atendimento do saúde da família, Sim. cadastrando as pessoas que têm aqueles problemas crônicos, diabetes, pressão alta, dando atendimento a essas pessoas para que tirem eles das filas dos hospitais. Verdade. Isso está sendo feito agora, nós estamos recadastrando e recompondo as nossas equipes. O governo passado, ele para espalhar esse atendimento, ele desmontou todas as equipes. Então ele quebrou a base do atendimento da saúde, que é o atendimento da família, juntamente com a retaguarda das unidades básicas de saúde. Sim. Então, isso está tudo sendo recomposto. Portanto, nós estamos investindo na contratação de profissionais para essas áreas e estamos investindo também na construção das unidades básicas de saúde. Esse é o primeiro ponto onde você dá um alívio. Segundo ponto, você tem as unidades de pronto atendimento. As 6 UPAs do Distrito Federal estavam sem pessoal e sem insumos. Nós reformamos as 6 UPAs e colocamos insumos e profissionais dentro. Nós contratamos esse ano próximo de 4.000 servidores na área da saúde. Isso fez com que a gente agora dê a retaguarda para esse serviço que é feito pelas unidades básicas de saúde e pelo saúde da família. E o terceiro ponto é exatamente a questão da especialidade. Aí, na cirurgia de especialidade, nós precisamos reconstruir os nossos hospitais. O hospital de base já está funcionando bem, nós estamos com reformas dentro do Hospital da Ceilândia, reformas dentro do Hospital de Taguatinga e também dentro das outras unidades. Planaltina já melhorou, Sobradinho está melhorando bastante, Gama nós estamos com reformas lá dentro. E aí, com isso, a gente vai ter todo o sistema da saúde recomposto no Distrito Federal. Demora. Eu calculo que nós só vamos ter esse atendimento melhorado realmente, onde a população se sinta acolhida dentro dos hospitais, ali pela metade do ano de 2021, quando nós teremos essas obras todas prontas e entregues. E temos outros projetos que são importantes para a cidade. Todo mundo fala, vai privatizar a SEB. A SEB precisa ser privatizada. Isso é um ponto importante também. A SEB precisa, distribuição precisa ser privatizada. Caso contrário, pela ausência de investimentos que o Estado não tem condições de fazer, nós vamos perder a concessão que é dada pela ANEEL. E se essa concessão caducar, aí é que não vai ter que fazer, porque volta para a União e a União coloca pelo preço que quiser nas ruas para quem quiser. Então nós estamos fazendo um trabalho de responsabilidade na privatização da SEB, não vamos abandonar os empregados, porque eles não têm culpa do que eles ganharam ao longo do tempo. Sim. E eu coloco assim muito claro um exemplo que eu vi esses dias. Enquanto você, que é trabalhador da iniciativa privada, tem as férias, você ganhou 1/3 de férias, lá você ganhava 90%. São coisas absurdas que existiam dentro dos distorção muito grande, a distorção total que levou à quebra da empresa. Então agora nós temos que partir, até porque nós precisamos investir. Mesma coisa no metrô. A culpa não é dos funcionários do metrô, a culpa foi de quem deu a quantidade abusiva de reajuste que foi dado, valores astronômicos, e tirou a empresa de uma perspectiva de mercado. Nós temos aqui inúmeros anos que não se faz nenhum trabalho de modernização. Nós teríamos necessidade em torno de 4 bilhões de reais para investir no metrô e o Distrito Federal não tem. Nós temos várias outras áreas para investir. Vamos continuar com a parte da expansão, isso sim é obrigação do governo, mas a operação vai para a iniciativa privada. Com relação à expansão do metrô, qual a expectativa e qual será essa? Eu tive uma promessa, eu tive um compromisso do ministro Gustavo Canuto, estivemos esses dias atrás da entrega dos residenciais lá no Parque dos IPs, ali em São Sebastião, e ele se comprometeu conosco em liberar a expansão de Ceilândia e Samambaia. Pelo menos essas duas, e as nossas equipes, tanto da CEMOB quanto do metrô, já estão trabalhando lá. E nós vamos continuar pensando em expansão. Nós temos que pensar em expansão, por exemplo, para a região de Santa Maria. Nós temos que pensar em expansão do metrô, seja ele de superfície, que é mais barato, seja ele enterrado. Mas nós temos uma área que liga, por exemplo, Taguatinga, onde vai estar sendo construída a estação 19, se eu não me engano, que você sai quase tudo plano, até você chegar em Santa Maria. Então, você tem condições de fazer uma nova linha do metrô, pegando ali em torno de 600 mil pessoas que moram naquela região. Com essa privatização, vai ter algum ônus para a população, no sentido de aumento de preço de passagem, ou da própria SEB também? A expectativa é o seguinte, todo o sistema de transporte aqui em Brasília e no mundo, ele é subsidiado. Isso não existe. Isso aí não existe nenhum deles que é autossuficiente. Então, ele é subsidiado, vai continuar sendo subsidiado pelo governo. A expectativa nossa, que gastamos hoje em torno de 1 bilhão e 200 com subsídio de transporte, é reduzir no metrô em torno de 300 milhões de reais. Então, isso daria um colchão para que a gente não tivesse aumento de tarifas. Então, nós estamos muito em paz com isso, mas tudo isso precisa ser estudado também, e aí para isso é que existem as equipes técnicas. Nós queremos ficar com essa redução que nós vamos ter
tanto por conta da bilhetagem no transporte público que é feito por ônibus, que foi para o BRB, nós temos uma expectativa de reduzir em torno de 150 a 200 milhões de reais o gasto, e com a concessão do metrô nós teríamos aí em torno de mais 300 milhões. Então, com esses 500 milhões nós vamos investir em infraestrutura para dar qualidade de vida para a população no transporte. Muito bem. A previsão de quando isso deve acontecer? Já para o próximo ano tem muita coisa acontecendo. Nós temos em torno de 50 e poucas licitações que já vai melhorar muito a infraestrutura da cidade, com construção de diversos viadutos, melhoria de BRT, fazendo o BRT ali na Hélio Prates. Nós já estamos com o processo de desapropriação dos 2 postos de gasolina para também fazer o BRT integrando ali com a estrutural. Então tem um projeto de modernização da cidade que a população vai sentir em breve. Governador, muitíssimo obrigada pela sua participação. Gostaria só de finalizar com uma pergunta. O que o senhor gostaria de ter feito nesse ano que o senhor não conseguiu fazer? Olha, eu acho que esse ano foi um ano de muitas realizações. Eu gostaria de ter andado mais rápido nessa questão das parcerias público-privadas. Tem algumas coisas que eu reclamo ainda dentro do governo, porque, por conta da burocracia, o caso, por exemplo, do VLT, é o caso, por exemplo, da Saída Norte, é o caso, por exemplo, do São Bartolomeu, a outra ponte que precisa ser feita. São coisas que requerem muitos estudos e ainda tem uma mentalidade muito ruim dentro do serviço público de autofagia, eles querem se consumir. Dentro de algumas empresas, inclusive, eu dou o exemplo da TerraCap. É aquela coisa muito apegada, como se o patrimônio não fosse para investir na infraestrutura da cidade, que está escrito no Estatuto, mas fosse um patrimônio deles próprios. Então, nessa área das parcerias público-privadas, eu acho que nós avançamos pouco no Distrito Federal e eu estou cobrando muito dos secretários e dos dirigentes das empresas para que a gente avance mais ainda. Tá bom. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Boa sorte para todos nós. Eu que agradeço a todos, um Feliz Natal e um belo 2020 para todos. Maravilha, muito obrigada. É isso, o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado, já em 2020. Aproveite as festas de fim de ano. Todos nós aqui da Band desejamos a você um excelente ano novo, com muita paz, saúde e momentos felizes. Nos encontramos no próximo sábado. Se Deus quiser, eu vou esperar por você. Tchau, tchau, até mais.